2, verso 1 a 23. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos, e Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nobe. E todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, sim, meu senhor. Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado da sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Eu não sei quem não esteve aqui no domingo passado, ou se você perdeu a sequência dos estudos, mas esse momento, esse capítulo 22 do livro de 1 Samuel, já é um momento que Saul está com uma paranoia de perseguir Davi, sente-se ameaçado por Davi, e Davi está em fuga. Davi sabe que a sua vida corre risco,
já está provado isso, ele já sabe que a intenção de Saul é de fato matá-lo. E no capítulo anterior a gente viu Davi justamente buscando socorro, refúgio na cidade de seus inimigos também, que era uma cidade dos filisteus, a cidade de Gate. E aí o capítulo 22 é o momento que Saul descobre o que aconteceu, que Davi de fato conseguiu escapar, que ele não foi informado do que está acontecendo. E no versículo 6 desse capítulo que a gente acabou de ler agora, ele está ali irado com isso, está bravo com todo mundo, e ele começa a perceber que o pessoal da sua própria corte ali, como rei, não está mantendo informado, quer dizer, ele não está recebendo as informações corretas daquilo que ele está pedindo. E o escritor de 1 Samuel, novamente ele destaca no decorrer desse capítulo que a autoridade de Saul está se perdendo. Saul não é mais o mesmo rei forte que todo mundo respeita. E aí no versículo 7 é interessante que Saul, que era da tribo de Benjamim, agora ele olha para os homens ali ao seu redor e ele apela justamente ao seu clã, à sua tribo, à lealdade de seus homens. É o que fala no versículo 7. Que eles deveriam seguir, acompanhar, estar obedecendo a Saul, porque ele também é benjamita. E aí ele fala, ao invés de seguirem ao filho de Jessé, aquele outro, no versículo 8, que aspira o trono e que é da tribo de Judá, não é da mesma tribo. Então, Saul, no versículo 7, ele apela ao interesse dessas pessoas. Ele diz assim no versículo 7, ouçam homens de Benjamim, será que o filho de Jessé lhes dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É interessante que esse trecho aqui é como se trouxesse à memória de todos o que Samuel já havia advertido a todo Israel, no capítulo 8, os versículos 10 a 14, quando Samuel descreve para o povo ali de Israel, de que o rei que eles estavam pedindo, que eles queriam ter agora ali na nação de Israel, que o rei que eles fossem escolher iria tomar de alguns e dar a outros para apoiar o seu poder. E o que Samuel previu que aconteceria ali no capítulo 8, Saul agora de fato está prometendo fazer. E Saul aqui se mostra, ele está se tornando de fato um rei que não é justo. Um rei que está lutando a favor dos seus próprios interesses, benefício próprio, que é aquilo que Samuel temia que fosse acontecer, e agora Saul está se vangloriando disso. E é interessante que aqui você vê como começou lá atrás essa questão de usar o poder em benefício próprio e chantagear as pessoas com a influência, em dar para receber de troca apoio. Interessante que a gente vive dias assim, pensa que é novidade, né? A parte de corrupção e influência, mas é bem mais assim. Começou lá atrás, muito lá atrás. E aí, nesse trecho do capítulo 22 que nós lemos, aparece o tal de Doeg. Já que os israelitas, o povo de Israel ali, não estavam muito a fim de trair Davi, porque eles o amavam, eles o apoiavam, eles o admiravam, aparece esse tal de Doeg, que no capítulo 21, semana passada eu li o texto, ele já passou pelo texto, né? Estava no versículo 7 do capítulo 21. E aí agora no versículo 9, aparece de novo esse personagem, Doeg. E aí cita que ele era edomita. E o fato do autor citar de onde vinha essa pessoa, citar o Doeg, tem uma importância aqui, porque a ideia é destacar que ele é um gentil, que ele não é de Israel, ele não é do povo de Deus.
edomitas, que é o grupo que pertencia a Doeg, eles eram inimigos históricos de Israel. Eles eram descendentes de Esaú. Acho que é legal no Velho Testamento como as coisas estão conectadas. Não é apenas solto assim no texto as frases, por mais que pareça. Mas os edomitas, eles são descendentes de Esaú. Em Gênesis capítulo 25, verso 30, e depois em Gênesis capítulo 36, verso 9, já cita Esaú como aquele que origina esse povo. E eles, um pouquinho mais atrás em outros livros, em Números, mostra que esse povo já havia recusado a deixar Israel passar pelo seu território, por suas terras, quando o povo de Israel está ali no êxodo, saindo do Egito. Em Números capítulo 20, os versículos 14 a 21, acontece essa situação dos edomitas querendo nada com Israel. E aí agora, nós temos essa cena no capítulo 22 de 1 Samuel. Saul está ali sentado, com a lança na mão, tentando o máximo possível se parecer com o rei ainda. E a única pessoa que mostra lealdade com Saul é esse tal Doeg, edomita, gentil. Quer dizer, é como se Saul de fato estivesse se tornando um rei não para Israel, mas um rei que se parece com as outras nações. Quer dizer, o rei que Deus havia advertido o seu povo sobre a situação que eles estavam trazendo sobre Israel, agora se parece cada vez mais com o rei das outras nações. E Doeg, ele descreve a ajuda que Davi recebeu dos sacerdotes em 9, versículos 9 e 10, que a gente acabou de ler. E aí, Saul fica irado. Saul ordena a morte de todos eles, a execução desses homens, para os versículos de 11 a 16 que nós já lemos. E é interessante que você tem que lembrar que quem é o rei de fato ainda é Saul. Mas quando os homens ouvem essa ordem de matar os sacerdotes, ninguém em Israel quer cumprir essas ordens. Ninguém em Israel quer cometer esse crime. O versículo 17 fala sobre isso. Mas aí, Doeg, o edomita, não tem problema algum de executar isso. Ele se mostra disposto a obedecer a Saul. É o que acontece nos versículos 18 e 19. E Doeg, ele não mata apenas os sacerdotes, como mata todos e tudo aquilo que estava relacionado com a cidade deles. Tudo aquilo que estava ligado à cidade de Nob. Quer dizer, é uma guerra, é uma execução contra os sacerdotes de Deus. Não é uma batalha a mais, não é uma guerrinha a mais, como o Velho Testamento está repleto de outras batalhas e outras lutas. Tem um significado nisso. E aqui tem uma ironia no texto, porque um pouquinho lá atrás, só para você entender quão sério é o momento que Saul está vivendo e quão profundo é a queda que Saul está sofrendo também, de caráter, de vida. Porque no capítulo 15 de 1 Samuel, os versículos 2 e 3, e a gente já estudou aqui em alguns domingos, alguns meses atrás, Deus havia falado para Saul, ordenado Saul, para ele conduzir uma guerra contra um povo, contra os gentios. E no versículo 22, no capítulo 22, agora é um gentio que está executando uma guerra com os sacerdotes de Deus. Só que como se isso aqui não fosse uma cena ruim ou problemática, já Saul, no capítulo 15, ele mostra um tipo de obediência ou comprometimento totalmente diferente do que está acontecendo agora no capítulo 22. Porque no capítulo 15, Saul, ele não obedece completamente a Deus. Ele poupa, naquele contexto, o melhor das ovelhas, o melhor dos bois,
E ele poupa o rei dos amalequitas, que chamava-se Agag. E aí agora não tem clemência nenhuma. Saul ordena esse rapaz a matar todos ali, sem piedade. Ele sai matando todos os sacerdotes, tudo que se relaciona com essa cidade. E apenas, o texto fala que um filho de Emelec escapa com vida. Os versículos 20 e 23 no final, que é Abiatar. E aqui é como se Saul estivesse se colocando no lugar de Deus. E isso é o que todo tirano faz na história. Todo tirano vem quer se colocar como se fosse uma divindade, como se fosse a autoridade suprema sobre um povo. E vocês lembram o que quer dizer ungido, que é o que é o rei de Israel? Ungido quer dizer Cristo. A palavra grega Cristo no Velho Testamento, sempre que aparece essa expressão ungido, se refere à palavra Cristo, esse título. E é interessante que Saul era o ungido, esse Cristo no Velho Testamento. Mas agora, Davi de fato é o ungido de Deus. Porque nós já vimos que Deus rejeitou a Saul como rei. Davi agora é o ungido, o rei ungido de Deus. E aí Saul começa a representar a figura, entre aspas, do anticristo no Velho Testamento, nessa história. Ele é aquele que se opõe ao ungido de Deus. É aquele que representa o oposto do que é ser um rei verdadeiro de Israel. E aí, Saul, sem duvidar de nada do que está acontecendo ali, Saul se dobra. Ele começa a ordenar, ele ordena e essas mortes são executadas. E aí, mesmo com essas mortes sendo executadas, é visível você ver que o poder, a influência de Saul já não é a mesma. É como se o poder estivesse escorrendo na presença de Saul. Ele não tem mais a mesma autoridade na sua corte, até porque o texto deixa bem claro que os seus oficiais não estão contando tudo o que vai acontecendo na nação de Israel para ele, ele não está mais 100% a par de tudo que acontece ali. E pior, não estão dispostos a obedecer às suas ordens, que é o que acontece no versículo 17. Que eles não querem participar disso. E aí, ao mesmo tempo que a autoridade de Saul está diminuindo, é impressionante como, mesmo com as circunstâncias aparentemente não boas, negativas que Davi está vivendo, porque Davi está vivendo agora debaixo de perseguição, e é o rei que está perseguindo a Davi, não é qualquer pessoa. Mas mesmo com essas circunstâncias cada vez mais difíceis e pior, bem pior do que estavam, Davi começa a ter uma influência maior. E Davi é aquele que está vivendo agora à margem do poder, à margem da sociedade da sua época. Afinal, ele é o quê? Ele é um fugitivo. E todo mundo sabe disso. Alguns meses antes, ou alguns capítulos atrás, Davi é aquele que estava sendo ungido rei, Samuel. Não é uma cena qualquer, irmãos. Capítulo 22, ou esse contexto do 21, que já viu semana passada, Davi está numa situação agora de fuga, de perseguição. Mas alguns capítulos atrás, ele é aquele que estava sendo escolhido de Deus, ungido por Deus. É aquele que alguns capítulos atrás, e alguns meses atrás nessa história, estava derrotando Golias, o gigante. E não só derrotando, como
todos em Israel estavam testemunhando essa cena, esse evento histórico que vai ficar marcado para todo sempre aqui na história de Israel, por toda a Bíblia. E aí, ainda assim, agora, nesse momento, ele é um fugitivo, ele é alguém que gosta de perseguição, e a gente vê Davi começando a ter influência na vida das pessoas com mais autoridade, com mais força. E é como se Davi estivesse começando agora a montar a sua corte pessoal. Ele vai ser o rei, não é o rei de fato ainda, porque Saul está no poder, mas ele já sabe que foi ungido por Deus. E homens começam a acompanhá-lo. E é como agora se tivesse ele montando ali, né, o governo paralelo, que está acostumado com essas expressões do Brasil, né? Ali em Israel. Olha aí, tá vendo? A primeira cena que a gente vê aí nos dias de hoje. E é interessante que nesse capítulo, enquanto a gente vê que a família de Saul está se distanciando de Saul, a família de Davi está unida com ele, ao que cita logo no início do capítulo, versículo 1. E para a segurança da sua família, Davi deixa a sua família ali na cidade de Moabe, que de novo não é por acaso, é a cidade da sua bisavó Ruth. Para quem não lembra da genealogia, né? Uns livros atrás, do livro de Ruth, e Ruth era moabita. E aí o versículo 3 e 4 do capítulo 22 é isso. Davi não escolheu uma cidade à toa, ele vai para uma cidade onde ele sabe que vai ter segurança para a sua família. E aí é o momento que começa. Saul destrói a cidade ali dos sacerdotes. E aí ainda assim Davi vai oferecer refúgio para Abiatar, o sacerdote, o único que sobra ali desse grupo. E no versículo 16, a ameaça de Saul para Amaleque é assim: com certeza você será morto, Amaleque, você e toda a família de seu pai. E em contraste com esse texto, no versículo 23, como termina esse capítulo, Davi diz para o filho sobrevivente de Amaleque: você estará salvo comigo. Quer dizer, é o início do reino de Davi que está sendo começado a mudar, a ser mudado aí. E aí, desse cenário ruim, dessa tragédia que está acontecendo, e o rei, e o profeta, e o sacerdote. E em 1 Crônicas 29 e 29, vai estar bem claro ali que esses personagens vão participar da vida de Davi até o fim. Vão acompanhar Davi nesse tempo ruim e no tempo que ele vai ser grande rei de Israel. Então, presta atenção nesse Israel que está se formando ao redor de Davi, que é um Israel que, ali presente, desse grupo de homens, olha o histórico de cada um deles. E parece que o mundo todo ali está contra esse grupo. Esse é o grupo que está sendo caçado por Saul. É um grupo de gente rejeitada pela sociedade. Mas ainda assim, no centro desse grupo, tem o rei, o sacerdote e o profeta. Eu estou martelando nisso porque a figura de rei, sacerdote e profeta aponta para Jesus. É o que Jesus representa no Novo Testamento. A figura do rei, sacerdote e profeta para Israel. Tudo se completa em Jesus. E é por isso que não seria diferente quando nós vamos para o Novo Testamento. O contexto das pessoas que acompanham o futuro, o descendente de Davi, que nos evangelhos é ser apontado como o filho de Davi. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus chama os 12 discípulos,
É como se ali fosse a base desse novo grupo que ele vai se formar ali em Israel. E é quando ele chama os 12 discípulos, em seguida, no capítulo 5 de Mateus, que ele vai ali, é como se, no capítulo 5 das bem-aventuranças, é como se ele estivesse, esse Sermão da Montanha, é como se ele estivesse ali passando as novas ordens de como esse novo reino que chegou vai ser estabelecido. O Sermão da Montanha é isso, é um novo estatuto de vida, são novas leis para a vida. E é interessante que um cenário que ele vai para um monte, Jesus com seus discípulos, e o povo o acompanha, assim como foi com Moisés, recebendo as leis no Monte Sinai. Não é à toa essa figura de que Jesus vai para o monte, e aí tem esse sermão da montanha. Só que, de novo, como é que esse novo grupo de homens, esse novo reino, está sendo formado ao redor de Jesus? Esse novo reino de homens é formado por pescadores, por traidores, por homens que estão em luta ali, considerados até terroristas em Israel, que estão querendo implantar um novo reino antes de Jesus pela força. E aí no versículo 3 de Mateus capítulo 5, Jesus diz que é aos pobres de espírito que o reino dos céus é dado. Como Davi, Jesus está começando um reino com pessoas muito diferentes, pessoas bem problemáticas também. E é interessante que com esse grupo de homens, que o mundo aparentemente também rejeita, que Jesus vai começar também a estar em oposição ao mundo de sua época. Serão também machucados pelos líderes de Israel, mas esse grupo que Jesus está formando está centrado nele, que representa o rei, o sacerdote, o profeta, que está tudo sobre Jesus. Jesus é o centro desse grupo. E é esse grupo de rejeitados, que são os discípulos de Cristo, presta atenção, é esse grupo que o mundo se opõe, que são pessoas que são excluídas ali, que estão vivendo à margem da sociedade, mas é com esse grupo que Jesus não apenas promete, como cumpre, que leva de fato a mensagem do seu reino até os confins da terra. Porque em Atos capítulo 17, versículo 6, diz que esse grupo que colocou o mundo de cabeça para baixo. É uma versão da Bíblia que tem essa expressão literalmente, eu acho muito bacana. Porque às vezes a gente pensa, por causa do contexto geográfico que a gente vive hoje, que o Evangelho não chegou até os confins da terra. Hoje, em muitas regiões, e lógico que eu vou falar o contrário disso, muitos povos precisam ser alcançados ainda. Tem muita gente que precisa da palavra de Deus, mas parece que no tempo aqui da Bíblia, os discípulos do mundo que era conhecido da sua época, levaram o Evangelho a todos os povos ali que precisavam ouvir da palavra de Deus. Mas quem são essas pessoas que estão cumprindo esse chamado de Jesus? Não são os qualificados únicos, não são os PhDs da sua época, apesar que tem alguns ali, como Paulo, que é bem, bastante instruído, é um homem inteligente, inteligentíssimo, mas não são todos. Parece que a grande maioria ali é gente que está à margem da sociedade, que é rejeitada, que é perseguida. Mas a palavra de Deus diz que é esse grupo aqui que está colocando o mundo de cabeça para baixo. E é interessante que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele vai mostrar que parece que esse padrão de gente problemática
de gente rejeitada, que vive à margem da sociedade, vai se repetindo por toda a Bíblia, inclusive agora na igreja em Corinto. Quando Paulo escreve na sua carta, 1 Coríntios 1, 26 e 27, ele diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha que texto forte, sério. E é interessante que quando Paulo está falando que poucos eram sábios, é porque ele não está falando que todos, que não eram com todos isso. É lógico que tinha exceções ali no grupo. Mas parece que é uma marca da igreja. Essa marca de atrair as pessoas que são feridas da sociedade, as pessoas que não deram certo, as pessoas que de alguma maneira tiveram a vida torta, algo deu errado. Parece que o Evangelho foi atrás dessas pessoas, e com essas pessoas Deus começou a fazer algo fantástico. Deus começou a fazer algo que começou a transformar o mundo todo, virar os valores de cabeça para baixo. E talvez esse é um padrão que continua se repetindo ano após ano, século após século, que está sendo reproduzido, copiado, e que a gente vê na igreja de hoje também. Que talvez o que você vê ao seu lado, caminhar de uma igreja cristã, talvez aqui na comunidade mesmo, você vê um grupo de pessoas que não são certinhas. Você vê um grupo de pessoas desajustadas, grupo de pessoas que estão com lutas, grupo de pessoas que querem fazer o bem, mas ao mesmo tempo você vê que muita coisa dá errado nos relacionamentos de vida, de família. Você vê um grupo que não é tão influente na sociedade como a gente gostaria que fosse. Que quantos, não precisa levantar a mão, mas pensa junto, quantos no nosso grupo aqui tem cargos altos aqui na nossa prefeitura de Santo André, ou do ABC? E a gente tem irmãos que trabalham como servidores públicos, inclusive na política, amigos próximos que a gente conhece, mas quantos de fato estão em cargos executivos nas suas empresas? Temos irmãos aqui em cargos executivos, mas quantos, pelo grupo que nós somos? Parece que o grupo de pessoas aqui que são feridas pela vida é bem maior do que esse grupo que às vezes se destaca em alguns cargos de influência, uma posição na sociedade. Quantas pessoas da classe A, de fato, da sociedade, não estou falando de classe média alta, porque às vezes, lógico, o padrão que a gente vive compara a miséria com miséria e pobreza, nós somos pessoas muito privilegiadas, basta ver o estacionamento da igreja. Não por causa dos carros importados, mas por ter carro aqui. Você conhece o que é o Brasil do interior, do interiorzão, do sertão nordestino? Nós somos pessoas, assim, bem diferenciadas no nosso contexto de Brasil. Se nós perguntarmos aqui também quem tem o segundo grau completo, que já é muito no Brasil de hoje, a média aqui no nosso meio é altíssima. E quem está fazendo faculdade ou concluiu faculdade também é muito alta o padrão de uma cidade. Então, nossa igreja, eu quero falar da comunidade, é uma igreja diferenciada, sim. Mas por outro lado, quanta bagunça no nosso meio também. Quanta gente, uma vida, um sorriso bonito, mas é uma vida ao mesmo tempo cheia de conflitos, desajustados. E eu estou falando isso, trazendo para o nosso contexto de vida, porque hoje é uma mensagem,
E o texto que a gente está vendo tem que ter uma aplicação muito pessoal, para você e eu nos identificarmos com quem Cristo está chamando, porque Cristo não está chamando aqueles que não precisam de médico. Cristo não está chamando aqueles que estão perfeitinhos com a vida para segui-lo. O grupo que Jesus convida para segui-lo é um grupo que precisa de Jesus. É por isso que talvez você tenha dado muita cabeçada na sua vida, com tudo que você tem. Você vê a tua família, a tua casa desmoronando. Você está numa fase boa da vida, aposentado, e tudo era para caminhar melhor. Mas parece que as coisas não são tão harmoniosas quando você chega na tua casa. E aí não importa se você está aqui na igreja, desde que a igreja foi plantada, ou já vem de outra tradição cristã, evangélica. A questão é que Jesus chama aqueles que precisam dele a segui-lo. E é impressionante como Jesus chama aqueles que estão com a vida desajustada, bagunçada, para manifestar nessas pessoas sua graça. E quando você olhar para uma pessoa que foi alcançada por Cristo e fala, olha, de fato, não tinha como a tua vida dar certo não. Não tinha como você ser usado na nossa sociedade. Mas é impressionante como Deus começa a te usar pela tua limitação, pela bagunça que é a tua história. Mas é por causa dessa bagunça que Jesus tem manifestado a sua graça para te alcançar, para te restaurar, para transformar a sua vida e para humilhar os orgulhosos desse mundo. Porque é assim que Jesus continua fazendo. Deus continua se opondo ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E a questão é muito a maneira como você se aproxima de Jesus, desse Deus. Porque uma maneira de você olhar para Jesus e achar que você de fato não precisa dele, que não é para você, porque a tua vida você que sabe e controla as coisas. Mas o final dessa escolha e desse caminho, a gente tem visto pela história, pela Bíblia e pela vida, como o fim é trágico daqueles que continuam orgulhosos com a independência da sua vida. Mas como Deus quer alcançar aqueles que se humilham e reconhecem a sua incapacidade, ou a sua vida e a sua história bem bagunçadinha. Irmãos, basta olhar para algumas histórias que nós temos aqui de amigos e de pessoas, e a minha própria vida por um período, na vida financeira de muitas pessoas, como é bagunçada e desajustada. Como você vive uma vida insatisfeita. E não é porque ganha salário mínimo, porque se ganhasse 10 mil reais, a vida teria um padrão desajustado e insatisfeito do mesmo jeito. Porque, na verdade, com pouco ou muito, as coisas, os valores são desestruturados. O problema é mais grave, e é isso que às vezes a gente não vê. A gente coloca ciclos de maneira de administrar nossa vida, e é o que a Bíblia fala para nós sermos bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá. Isso não tem a ver apenas com finanças, tem a ver com o tempo, com a vida. Como é interessante que nesse grupo que nós estamos aqui, e não só aqui, no mundo todo, me parece que Deus foi tão misericordioso que todos nós temos 24 horas por dia para viver. Você pensa que o Silvio Santos vive mais horas por dia do que você? Ou você pensa que só você hoje perdeu uma hora de sono, né, com o horário de verão, né, e o Neymar não? Parece que tempo é igual para todos, mas a maneira como a gente de fato é bom mordomo do nosso tempo, da nossa vida, e aonde nós vamos colocar a energia de vida,
para servir é diferente. Onde você vai se identificar de fato? Eu não estou falando de atividade religiosa, de ativismo de igreja. Por outro lado, o teu descompromisso com tanto faz, caminhar como igreja de Cristo, para mim, demonstra muita coisa às vezes. Mas, de novo, voltando para o texto bíblico, como é que você olha para si mesmo, para você, para a história? Porque o que é bonito nesse texto é não para a gente olhar para nós mesmos e falar que vai dar certo, eu sou um fracassado, eu sou um cara que pequei, que o meu pecado não tem nada que conserte, que volte atrás ou que me restaure. Não, não. A mensagem é o contrário. É para olhar para essa tua história problemática e nisso ver como Jesus atrai os problemáticos para manifestar a sua graça e humilhar aqueles que se orgulham no poder do mundo. Uma ótica diferente de olhar para a vida. O problema aqui é a gente olhar para nós mesmos e reconhecer onde nós estamos e de onde a gente está vindo com a nossa história, de fato. E aí olhar, Senhor, a minha vida, o que eu tenho para colocar aos teus pés é essa história. Olha, o que eu tenho para apresentar é essa história. Sou uma pessoa endividada, como aqueles que seguiram Davi. Sou uma pessoa em dificuldade e sou um descontente. Quer dizer, é isso que eu sou. Mas é isso que eu tenho para colocar diante do Senhor nesse dia. Não negue isso. Para de ter uma cara falsa aqui na igreja ou na vida para pensar que está enganando aqui. Você está enganando talvez quem está na liderança da igreja, no dia a dia aqui com os amigos e tal. Mas a palavra do Senhor são essas pessoas que Jesus está recebendo hoje. É interessante que no texto não fala que Davi mandou todos voltarem para suas casas e não seriam bem-vindos. Não, não. É esse grupo que Davi recebeu e foi caminhar. E olha a história que a gente vai ver nas próximas semanas, se é que você já não conhece o livro de 1 Samuel. A gente vai ver o que Davi vai fazer com esses 400 homens. Se prepare, porque começa uma linda história de mudança aqui, de transformação. Você vai ver com esses descontentes, endividados e em dificuldade, o que Davi vai fazer. Em outras palavras, o que Deus fez a partir desses homens. Irmãos, é o que Deus tem feito por toda a história. É o que Deus fez no movimento pentecostal, começando lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, com uma comunidade de negros, assembleianos lá, e começa algo lindo de uma nova chama, de vigor espiritual, que espalha por todo mundo no século XX, até os dias de hoje a gente vê esse avivamento nos nossos dias. É o que Deus faz nessa igreja primitiva, que a gente acha tão bonitinha, mas olha que é a igreja de Corinto, onde Paulo vai passar um bom tempo se dedicando a escrever 2 cartas importantíssimas no contexto do Novo Testamento. Mas olha o que Paulo fala. Quem são essas pessoas? Não passa despercebido não. Como a igreja primitiva é bonita, temos que voltar à igreja primitiva. Você já ouviu isso em algum sermão, né? Algum contexto de igreja, de vigília, de oração? Porque todo mundo pensa só ali no poder, porque todos falaram em línguas e foram cheios do Espírito Santo. Mas irmãos, presta atenção quem são essas pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Aqui fala que somos poucos, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Com certeza, reflete isso que tem em 1 Samuel, tinha os endividados, os descontentes. Como é que está a tua vida hoje? É com você que Jesus quer caminhar e te chama para caminhar com Ele. É com você que Deus hoje quer ainda manifestar a graça dEle para mudar primeiro lugar você. A
a partir dessa mudança em você, pode ter certeza que ao redor de você, as circunstâncias de você serão mudadas, serão transformadas, porque o jeito de você olhar para essas circunstâncias será completamente diferente. É como você hoje que chegou aqui na igreja e chegou, não adianta disfarçar, do que o teu coração chegou assim, chegou descontente com a vida. Você chegou descontente com a tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido. Você chegou aqui, como eu sei que o pessoal fala isso, gente, com muita assim, bondade, com a intenção de ajudar. Deixa os problemas lá fora agora e vamos louvar a Deus. Não. É com a nossa vida, com os nossos problemas aqui que a gente louva a Deus. O teu problema te acompanhou aqui dentro desse momento de adoração comunitária. Ele não ficou na rua, não. Ele está com você sentadinho aí onde você está, porque está no teu coração. Só que Deus não está rejeitando essa situação, porque tem gente aqui que chegou com dívida, e as 2 horas que você passou aqui dentro, a gente cantou e louvou a Deus, a dívida continuou igual, irmão. A conta está negativa do mesmo jeito. O cara do cartão lá chegou descontente, endividado. Eu acho bonito isso porque o texto escrito lá atrás, é para a realidade nossa. Chegou aqui desmotivado, desencorajado. Você, Deus ainda chama para manifestar a sua graça e continuar humilhando aqueles que são orgulhosos. Penso que estou com o escritório na Berrini, uma das grandes indústrias aqui do ABC, chegaram. Estou no topo do meu trabalho. Para onde mais eu posso ir aqui? Mas você chegou aqui no coração hoje, dessa maneira que a gente está dando no texto, é com você que Deus está chamando para caminhar com você. Não te rejeitando como você chegou, mas Ele vai pegar essa tua história. Essa história que aparentemente é desgraçada, é problemática, mas é com essa história que Ele vai continuar manifestando a sua graça. Irmãos, esse é o Evangelho, as boas novas de Cristo. A história azedou, está ruim, tudo feio, mas é assim, porque é assim toda a história, principalmente no Novo Testamento, quando você vê que as pessoas que começam a andar com Jesus. Insano. Muito interessante isso, porque no Novo Testamento esse padrão vai se repetir. Não é a elite que se aproxima de Jesus. Não, a elite vem para estudar Jesus. Não me diz aí, Messias. É você mesmo o Messias? Mas a pergunta não é para mudar nada. É uma pergunta de arrogância. É aquele que quer ir atrás de Jesus histórico na academia. Eu conheço um pouco desse ambiente. E não chego com nada de humildade. Nem para o texto bíblico, nem para a história que todos estão vivendo. Mas é aquela postura arrogante. O cara, daqui a alguns meses, ele está celebrando o velório dele e ele não percebe que é pó. Não percebe que é pó. Então hoje, olha a tua história. Eu não sei de aplicação, porque são diversas histórias, são diversas circunstâncias aqui no nosso meio. Eu sei a aplicação que esse texto tem para a minha história, para a minha vida, porque quando eu olho no retrovisor, Jesus, minha história, olha, tem algumas coisas que eu não quero trazer muito para o PowerPoint aqui da igreja, nem colocar no Facebook. Fica lá, fica para o passado, fica com Jesus. E obrigado por estar com Jesus. E Jesus lavou essa parte da minha história. E se eu for contá-la, se eu for destacar alguma coisa que seja para apontar para Cristo, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus renovou, para aquilo que só Jesus podia transformar. Mas hoje talvez eu preciso, porque não é uma, 2 vezes, são várias vezes que eu chego aqui também, num espaço de adoração comunitária, para estar com meus irmãos, e meu coração está descontente. Hoje, graças a Deus, eu não estou aqui na situação dos endividados, mas, irmão, o nosso país está vivendo uma crise seríssima. A nossa igreja, como igreja, organização, também ela não está no lugar dos endividados, está tudo em ordem, tudo ajustado, dia a dia,
tal, mas na realidade nós temos irmãos aqui que se identificam com essa palavra nesse contexto de novo, não é para humilhar ninguém, são dias difíceis, mas é você entristecido. Eu estou marcando isso porque ninguém escapa, irmão, dessa palavra não. Você pensa aí que agora você está no outro quadro, né? Então, nesse momento, deixa eu ouvir a palavra de Deus. Vamos agir em cima daquilo que a gente está ouvindo? Talvez a nossa ação hoje é fazer isso com o nosso coração. Domingo passado a gente teve a oportunidade de orar um com o outro aqui. Hoje, a gente acredita que a gente já está terminando cedo. E eu queria que você tivesse 1 minuto para orar sobre essa palavra, para saber a maneira como falou, o que você vai tratar. Então, nesse momento, feche os olhos onde você está. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, a nossa história diante do Senhor.